Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Esse vídeo é para abordar um tema que promete ser revolucionário no tratamento do Covid, um soro equino. Esse soro foi descoberto, me parece, na Argentina, ou pelo menos é de lá que a gente ouve falar que estão sendo aplicadas doses em pessoas que já estão enfermas e que têm conseguido resultados fantásticos. Só que essa empresa na Argentina não solicitou a entrada aqui no Brasil. A solicitação tem que ser feita via Anvisa. Lembrando que a Anvisa não pode simplesmente solicitar a entrada de um produto desse no Brasil. A empresa é que tem que procurar a Anvisa. A Anvisa não pode procurar a empresa. Dito isso, a Janaína Pascoal parece que foi bloqueada no Facebook porque começou a tratar desse tema. Por isso que eu não vou escrever nada a respeito desse assunto. Vou dizer que é só um assunto para a gente poder abordar aqui e vamos ver se o Facebook me deixa fora desse bloqueio. Mas o que eu vou abordar com vocês aqui são fatos. Vocês se lembram quando o Agrippino falava sobre a Coronavac e dizia que agora, ele tem dito que desde novembro poderia estar sendo aplicada a vacina e etc, etc. E em novembro nós já poderíamos ter iniciado a vacinação dos brasileiros. Pois é. Vou mostrar para vocês agora um vídeo de 9 de janeiro da CNN. E a Anvisa acaba de divulgar nota oficial falando que solicitou novos documentos ao Instituto Butantan sobre o pedido de uso emergencial da Coronavac. O Instituto Butantan não entregou todos os documentos necessários para que a Anvisa pudesse analisar o pedido de uso emergencial. O Butantan recebeu esses documentos, segundo a Anvisa, ainda durante a manhã de hoje, e não disse quando enviaria de volta esses documentos que ainda faltam. Pois bem, a CNN dizia naquela data que a Coronavac estava devendo informações, ou seja, o Butantan devendo informações para que a Anvisa pudesse liberar a vacina. E se em 9 de janeiro o Butantan não tinha mandado os dados, como é que o Dória diz agora que poderia estar vacinando o povo desde novembro? Ele está querendo dizer, então, que o Butantan não mandou as informações antes. E não que o governo Bolsonaro ou que a Anvisa, que é uma agência independente, não tenha analisado os dados. Por que eu estou lembrando disso? Porque da mesma forma que o Dória, o Agrippino, mente em relação à vacina, ele também está mentindo em relação ao soro. Pois bem, ele disse que a Anvisa não está analisando os dados do Butantan em relação ao soro. Vamos aos fatos? Dia 2/3, o Butantan mandou um dossiê que se chama Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento, DDCM, do soro Hiperimune. No dia 4/3, 2 dias depois, a Anvisa analisou e enviou suas considerações técnicas. Pois bem, no dia 10, então, de março, o Butantan retornou com um dossiê específico do ensaio clínico de como e onde seria feito o estudo. No dia 19, teve uma reunião entre a Anvisa e o Butantan. Ainda faltam 26 documentos a serem enviados do Butantan para a Anvisa. Que documentos são esses? Bom, dizendo como foi o estudo nos camundongos, como que se comportaria, por exemplo, uma pessoa que tivesse problema renal, que dentro do Covid ele tem um comportamento distinto das pessoas que não têm outras comorbidades. Enfim, são documentos diversos que a Anvisa precisa analisar porque se tratam de vidas. A gente não pode colocar um estudo direto em humanos sem saber exatamente quais foram os resultados dos estudos feitos com animais. E o Dória insiste em dizer que a Anvisa não está liberando essas informações. Eu tenho acompanhado o trabalho da Anvisa de perto. Eles têm trabalhado dia e noite para que a situação da pandemia seja menos agravada. Quero até render as minhas homenagens aqui, congratulações às pessoas que trabalham na Anvisa, muitas vezes até de madrugada. O próprio pessoal de imprensa da Anvisa, que espera sair no Diário Oficial as publicações para então mandar para a imprensa e para poder colocar todas as informações no site da Anvisa. São essas pessoas que estão ajudando a fazer com que a pandemia seja menos penosa para todos nós.
Mas o Agrippino insiste em usar o show dele para atacar essas pessoas. E veja bem, eu não estou atacando ninguém do Butantan. Poderia dizer, por exemplo, que o Dimas Covas, né, a pessoa que está à frente do Butantan, está todos os dias no show do Dória. Mas não estou falando isso. Seria o mesmo, por exemplo, que, vamos lá, a pessoa da Fiocruz, a doutora Nízia, tivesse em todas as lives do presidente, falando sobre tudo em relação à Fiocruz. Não tem relação, não guarda relação. Mas o Dória insiste em trazer para o debate político aquilo que deveria ser científico, aquilo que deveria ser focado em fatos, em dados, como esses os quais eu trouxe para vocês agora. Mais um último dado, a Sputnik, que tem feito diversas publicações aí na mídia e tem conseguido espaços exclusivos, desde janeiro não manda vários dados que a Anvisa pediu para que eles mandassem para poder aprovar finalmente a vacina da Sputnik. Estranho, não é? Mas eles conseguem espaço na imprensa. Por que será? Que poder é esse que eles têm? Bom, deixo para vocês pensarem no assunto. É isso daí, pessoal. Até a próxima.